Olá, meus amigos, sou o professor Adilson. Eu vou ministrar para vocês a aula de arte sobre instrumentos musicais, especificamente sobre os grupos ou famílias de instrumentos musicais. Vamos passar o som de alguns instrumentos também. Existem várias formas de classificar os instrumentos. Uma delas considera os materiais utilizados na construção: madeira, barro, couro e assim sucessivamente. É dessa forma que se classificam as orquestras ocidentais, com as famílias de sopro divididas em madeiras e metais. Muitos especialistas consideram que essa forma de classificação é falha, pois classifica como madeiras as flautas e saxofones metálicos. E nesses instrumentos a origem do som é bem semelhante. Semelhante, não igual, né? As flautas têm embocadura livre, os saxofones utilizam palhetas, né? Palheta, no caso aqui, palheta simples. É por isso que em 1914 surgiu o sistema Hornbostel-Schütz, que classifica as famílias de instrumentos segundo o elemento que vibra e produz o som. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre alguns grupos. Cordas. Você gosta de instrumentos de cordas? Que tal uma guitarra ou um violão? Todos os instrumentos desta família possuem cordas, evidentemente, né? As cordas produzem som das seguintes maneiras, quando friccionadas por um arco, como é o caso do violino e violoncelo, quando pinçadas com os dedos ou uma palheta, é assim que tocamos guitarra e violão. Os instrumentos são guitarra, baixo, violão, violino, violoncelo, a harpa, o banjo e o berimbau. Então, nesses instrumentos de cordas dedilhadas, nós temos violão, as imagens aí, né? Guitarra elétrica, o baixo, a viola caipira, o cavaquinho, o ukulele e a harpa. O piano também é um instrumento de corda. Vamos ouvir o som, né? E olhar ele por dentro também, que é bem interessante.
sopro, né? Aqui é a movimentação do ar que faz com que o som seja produzido. É preciso muito fôlego e muita bochecha para fazer bonito. Os instrumentos de sopro podem ser subdivididos em 2 grupos, metais e madeiras. As madeiras, no caso, né? Você já ouviu passarinhos cantando? Os instrumentos do grupo madeiras produzem sons suaves, que podem, ou que parecem até passarinhos cantando. Para tocar instrumentos, basta soprar no bocal, da mesma forma que os instrumentos da família dos metais. Você vai ter flauta doce, clarineta, requinta, oboé, fagote. A clarineta e a requinta são bem parecidos, a clarineta é um pouco maior que a requinta, né? Também eles têm uma escala diferente, não uma escala propriamente, né? Mas o tom, né? Um é si bemol e o outro, se eu não me engano, mi bemol, a requinta. Oboé e fagote são instrumentos de palheta dupla, enquanto a clarineta e a requinta de palheta simples. Mas isso a gente é um pouquinho mais avançado, né? Vamos então para as imagens, né? O flautim, que é uma flauta pequena, então a escala das notas musicais, no caso, ela segue semelhante à da flauta. O oboé, corno inglês e o fagote são instrumentos de palheta dupla. O clarinete, né? Um instrumento de palheta simples. Metais. Os instrumentos deste grupo são formados de metal, obviamente, né? Antigamente eram feitos de cobre, hoje são feitos de latão, uma liga de cobre e zinco, podendo ser prateados ou dourados. Quem já viu uma banda passar conhece bem os sons desses instrumentos. Emitem sons alegres e vibrantes e por isso são indispensáveis em bandas de carnaval. Para tocar um instrumento de metal, basta soprar no bocal. Parece fácil, não é? Mas tocar os instrumentos é preciso muito treino e disciplina. Na verdade, é um aprendizado, né? Nós temos aí o trompete, trombone, tuba e corneta, né? No caso do trompete, trombone e tuba, você vai ter 3 pistões, né? E com esses 3 pistões, com a articulação dos 3 pistões, você vai produzir as notas musicais. No caso, o trompete é um instrumento em si bemol, né? O tom do instrumento, ok? E a corneta ela já não tem os pistões, ela produz o som de acordo com a embocadura do músico. Então, as imagens, né? O trompete, trombone de vara, existe também um trombone de pistões, né? Semelhante ao trompete, a trompa, tuba, bombardino, temos também a corneta de pistões, né? E o trompete também, né? Piccolo também, tá bom? Percussão. Os instrumentos de percussão são fáceis e divertidos de tocar, basta balançar ou bater com as mãos ou baquetas. Pensou em tambor, triângulos e chocalho, acertou. O prato também faz parte dessa família. Basta bater um contra o outro e fazer um barulho de tanto. Os instrumentos são muito antigos, eram utilizados em rituais religiosos, festividades, como meios de comunicação para estimular os trabalhos nos campos e nas outras atividades. A música e a dança são as atividades ou as manifestações artísticas mais antigas da humanidade. Instrumentos temos o pandeiro, tambor, xilofone, triângulo, bateria, prato, chocalho e tímpano. É importante saber que os instrumentos de percussão não produzem notas musicais.
Então, eles vão ser responsáveis pelo ritmo, né? Pela batida, principalmente. E temos aí os congas, os bongós, djembe, darbuca, surdo de marcação, muito utilizado em escola de samba. Normalmente, nas escolas de samba do Rio de Janeiro, por exemplo, nós vamos ter na Estação Primeira de Mangueira um surdo, uma batida única de surdo, não um surdo apenas, são vários surdos, mas uma batida única de surdo. Em outras escolas de samba tradicionais do Rio de Janeiro, nós vamos encontrar 3 batidas, né? de primeiro, de segundo e de terceira. Temos o tantã, né? Muito usado em pagodes, né? Grupos que tocam samba em locais menores, né? Uma batida diferente, mas de um ritmo mais lento. O atabaque é usado muito em rituais de religiões afro-brasileiras, candomblé, umbanda, essas religiões utilizam esse instrumento. O pandeiro, bem conhecido, né? E o tamborim, que utiliza ali uma baqueta também para que seja percutido ali o som. As questões, né, propostas, você vai enviar suas respostas, né? Bem simples, coloca o seu nome e as questões e coloca a resposta apenas, né? Qual instrumento mais antigo que existe no mundo, qual é o instrumento mais popular que existe, você vai pesquisar e responder essas questões, tá bom? Qual destes grupos de instrumentos são utilizados em uma orquestra sinfônica? Tá bom? Há uma diferença entre orquestra sinfônica e filarmônica. Elas, na verdade, podem ter a mesma constituição em número de músicos e instrumentos. Mas a sinfônica, os músicos são profissionais, são pagos, né? E as filarmônicas, as pessoas que compõem a orquestra, elas fazem um trabalho voluntário para isso. Então, a filarmônica e a sinfônica se diferenciam por isso. Músicos profissionais que tocam recebendo um salário, e na filarmônica eles tocam, vamos dizer que é a palavra assim, certa, por amor à música, né? Tocam, mas sem receber salário. Tá bom? É isso aí, fico aguardando então a participação de vocês.